Quando nós falamos do tratamento da diabetes, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa, seja ela profissional da saúde ou seja ela leigo, se ela não tem um conhecimento mais aprofundado, é exatamente usar remédios. Mas o fato é que nós temos uma outra alternativa, né? Como também é conhecido a medicina alternativa, da qual também sou um profissional e faço parte, né? Quando eu aprendi que quando você só tem uma única ferramenta, você vai querer utilizar, querer resolver todos os seus problemas com essa única ferramenta, né? A frase correta diz assim: para quem só tem martelo, todos os problemas são prego. Mas será que tem que ser exatamente dessa forma? Se você precisar construir uma casa, você vai conversar com um arquiteto, vai conversar com um profissional que vai te direcionar para a melhor forma de você construir essa casa. Mas se você buscar um serralheiro, ele vai dizer para você que a melhor forma de construir a casa é uma casa de ferro, né? Uma casa de serra. Porque de fato é o que ele tem mais conhecimento, ele está mais familiarizado com aquilo. Se você vai falar então com um marceneiro que trabalha então ali com a madeira, ele vai dizer para você que a melhor forma de você construir a sua casa, para você poder mudar o mais rápido possível, é fazendo então uma casa de madeira. Mas será que tem que ser somente dessa forma? Há uma construção de uma ideia por trás da diabetes em que ela deve ser então tratada somente com remédios. Mas para qualquer diabético, quando você conversa, quando você questiona, quando você quer saber de fato como que o interagente, a pessoa se encontra, você entende de que o remédio não está trazendo a solução. Pelo contrário, o remédio faz com que a pessoa acaba ficando ali 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, em alguns casos até 20 anos tomando o remédio. Às vezes só vai aumentando então a quantidade e a pessoa não tem a oportunidade de diminuir a quantidade e quem sabe até talvez planejar para poder parar de utilizar esse remédio. Mas por que será? Há inúmeras razões por trás disso, mas o fato é que remédio remedia. O remédio ele não cura, o remédio não traz a remissão, o remédio somente remedia. Talvez você possa estar passando agora pela sua cabeça alguns tipos de remédio. Pensa aí comigo. Você se lembra de algum remédio que cura, que trata definitivamente uma enfermidade? Na minha cabeça não vem nenhum, porque de fato a nomenclatura do remédio, remédio significa que ele remedia, ele não cura. E o fato é que se você toma um remédio para dor de cabeça, ele não vai tratar em si a dor de cabeça. Talvez você não saiba, mas a dor, ele é um mecanismo para te avisar de que algo está errado. E se você agora tomar um remédio para dor de cabeça, o que ele vai fazer é simplesmente desligar esse botão, essa sensação que você está tendo de dor. Mas não vai resolver o problema, seja ela uma dor de cabeça, seja ela uma dor no pé, ou na perna, ou na cabeça, qualquer lugar. O fato é que não vai resolver o problema, vai desligar somente aquilo. É a mesma coisa com os remédios para febre. E por que seria então diferente para diabetes? O fato é que para diabetes também é assim. Os mais comuns de tratamento da diabetes, ou o mais comum, é exatamente a metformina, né, o Glifage. E muitos não sabem também que a metformina ela é se assim eu posso dizer, um medicamento fitoterápico, né? Ele vem das plantas, ele foi tirado e extraído então as propriedades das plantas, mas mesmo os remédios, independente de ser das plantas ou não, ou ser sintético, ou ser químico, ou alopático, ele deve então ser utilizado por um período, não deve ser utilizado num período crônico. E quando a gente conversa com um diabético, eu atendo muitas pessoas que têm diabetes. Ontem mesmo estava atendendo uma interagente que também já é minha aluna de um dos cursos que eu tenho de diabetes. Ela estava me falando do uso crônico que ela estava utilizando e cada vez mais o médico vai incrementando mais um, e agora ela já tinha um mix de glifage com outros medicamentos para poder controlar a sua glicose. Mas o fato é que a glicose dela estava em 200 e pouco. Quando está em 200, ela está super feliz, já se acostumou com essa situação. Mas o fato é que não tem que ser assim. Há uma outra alternativa. A medicina alternativa, por exemplo, deveria ser uma alternativa, né? O nome já está dizendo, medicina alternativa. Se a tradicional não está funcionando, eu devo procurar então a medicina alternativa. Mas o fato é que existe também a medicina natural. E o que é natural? Aquilo que provém da natureza. Mas será que qualquer coisa que eu utilizar da natureza vai trazer o resultado que eu estou esperando, o resultado que eu estou buscando? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no caso da diabetes, dificilmente uma única coisa vai fazer uma diferença. Você que é estudioso da diabetes, ou talvez parou aqui nesse vídeo por acaso, eu preciso te dizer o que é a diabetes. A diabetes nada mais é do que o excesso de glicose no seu organismo
que faz com que aumente então a sua glicose e a insulina começa a trabalhar ali para poder compensar isso e pegar essa glicose e colocar dentro da célula. Esse processo persistido por um longo período vai fazendo então com que cause uma resistência à insulina. A insulina, que é quem bate na porta para poder colocar a glicose para dentro, agora já não consegue mais fazer isso, né? O corpo já não aceita mais, a célula já está sobrecarregada ali de glicose e vai causando uma resistência insulínica ali no caso do diabéticos. E isso por um longo período, ele não consegue, a insulina agora não consegue colocar a glicose para dentro. O que vai acontecer é que você vai deixar essa glicose ali circulando por todo o corpo. E tem uma nomenclatura que diz que a glicotoxicidade, a quantidade excessiva de glicose no seu organismo, vai fazer com que ela se torne tóxica. E isso vai fazendo com que você fique inflamado. E uma das formas de tratar a diabetes é exatamente essa. Não somente tratar a glicose, tratar da insulina, da resistência insulínica ou da resistência glicosímetra, mas também ensinar para o interagente, para a pessoa, para o diabético, que ele precisa tratar também a inflamação. Eu gosto de utilizar a lei 70 mais 30. Por quê? Porque 70% da diabetes, do tratamento da diabetes, da causa da diabetes, advém da alimentação. Então, ou seja, aquele mau hábito que a pessoa teve no se alimentar de forma correta, talvez na quantidade, nos horários, ou os alimentos incorretos, fez com que ela chegasse a essa condição em que ela se encontra de diabético. A pessoa não se torna diabética, ela está diabética. Eu não sou o Jovair, eu estou o Jovair. Você me conhece por Jovair, mas eu não sou o Jovair. Se você perguntar para o meu filho, se você perguntar para minha filha, se você perguntar para minha esposa, se você perguntar para o meu pai, para o meu amigo, cada um vai dizer uma forma de quem é o Jovair. Se você já me conhece há bastante tempo, se te perguntarem quem é o Jovair, você vai falar, o Jovair é aquele rapaz lá que ensina, tá, de saúde natural. E o fato é que o diabético ele tem que ter primeiramente essa consciência. Voltamos então ao exemplo que eu dei de 70% ali da parte da alimentação. Os outros 30% eu preciso agora buscar solucionar essa inflamação que foi causada pela diabetes, que foi então causada pela glicose, que foi causada também pela resistência insulínica. Então uma coisa vai levando a outra, mas o fato é que enquanto a pessoa estiver tomando o remédio e não tratar especificamente o caso da inflamação, a situação em que ela se encontra, o fato é que ela não vai conseguir resolver. E o fato é que quem vai gostar dessa situação, dela ter que estar tomando persistentemente dos remédios, é exatamente quem fabrica os remédios. E quem fabrica os remédios fica muito feliz quando você compra o remédio. Afinal, é uma indústria por trás dos remédios que fabrica então os remédios que precisa vender. Se é uma indústria, é uma empresa, se é uma empresa, ela tem que, para persistir, para ela poder crescer, ela precisa dar lucro. E para ela ter lucro, ela precisa vender. E se ela tem que vender remédios, não tem outra solução. Agora pensa comigo, imagine então que eu agora ensino o meu cliente, né, que depende de mim, para ele poder ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, a ele tratar então dessa doença e ele não vai mais precisar de mim, ele não vai mais voltar para mim para ele poder comprar os remédios. O que será que acontece nessa situação? O que vai acontecer é que eu vou perder essa fonte de lucro. E é exatamente assim com a indústria farmacêutica. O fato é que quando você está buscando uma solução e você vai atrás da indústria farmacêutica, alguém que está vendendo esse remédio para você, ele não vai apresentar a solução para você. Talvez por não conhecimento ele até te indique, ó, se você tomar esse remédio aqui vai controlar. Mas o fato é que você precisa saber de duas coisas. A indústria farmacêutica ela não pode matar você, senão vai dar um processo para ela, não é verdade? E ela não pode curar você, porque se ela curar você, ela perde você como cliente. Em ambos os casos ela perde você como cliente. Mas tem um caminho no meio que eu gosto de falar, que é o caminho do meio entre uma alternativa ou outra. Eu tenho uma frase que eu gosto, e talvez você já esteja familiarizado, que entre o 8, que tem pessoas que vai do 8 ao 80, né? Mas a minha frase é, entre o 8 e 80 ao 40. No meio ali ao 42, como alguns dizem, né? Às vezes me corrigem, né? Mas o fato é que há um caminho do meio. E o caminho do meio é exatamente esse. Que é exatamente fazer, o caminho do meio da indústria farmacêutica é fazer com que você não seja curado e que você não morra. Mas que você também não trate essa enfermidade para você poder abandoná-lo. Para você não abandoná-la. Para você persistir comprando então esse medicamento. E o fato é que essa inflamação que ela é causada então pela glicose e por outras mais, a cadeia que ela inicia ali, vai fazendo com que a pessoa fique inflamada, vai fazendo com que a pessoa acaba persistindo então nessa situação.
E o fato é que ela não tem uma visão de que ela pode, então, em algum dado momento, parar de usar o remédio e conseguir, então, se libertar da situação em que ela se encontra. Não vê uma luz no fim do túnel. Então a gente já consegue já ter na nossa ideia de que somente os remédios não vão trazer a solução. Porque se somente os remédios trouxessem a solução, você teria um momento certo para você poder parar. O médico diria para você, ó, você vai tomar esse remédio aqui, ó, por X período, por tantos dias, por tantos meses ou até mesmo anos, vamos supor que fosse anos, tá bem? Por determinada quantidade de tempo e você vai parar, vai chegar um determinado momento em que tudo vai ficar bem. Mas não é assim, tá certo? É óbvio que eu preciso te fazer um adendo primeiro de que quando eu estou falando para você do tratamento da diabetes, é da diabetes tipo 2. Não vou falar da diabetes tipo 3 nem da diabetes tipo 4. Por que eu estou falando da diabetes tipo 2? Porque é uma doença, se assim eu posso dizer, uma condição, que eu gosto de assim de chamar, que tem possibilidade de reversão. A diabetes tipo 1 é um caso à parte. Talvez se você tem diabetes tipo 1, você sabe que na maioria das vezes não tem solução. Quando é tratado, talvez no princípio, talvez comece, então, talvez seja possível administrar e até conseguir um controle maior. Mas em alguns casos, por ser uma doença autoimune, a diabetes tipo 1, na maioria das vezes não tem solução. Mas a 2 sim, porque ela foi derivado de hábitos, da alimentação que a pessoa teve. Então, o que eu desenvolvi então para poder auxiliar as pessoas, para poder explicar da melhor forma? Que se 70% depende da alimentação, esse 30% depende do quê? Depende da inflamação, então, que foi causada por essa inflamação, por esses maus hábitos que eu tive. Então, como uma outra alternativa, eu não tenho que pensar somente que o remédio é a única forma de tratar. Se eu corrigir a parte da alimentação, aquilo que eu como, que é a maior parte, 70%, em alguns casos até 80%, e os outros 30%, 20%, que é a parte da inflamação, eu consigo então ter o total controle. A gente não usa, mesmo eu que sou um profissional da saúde, da medicina alternativa, da medicina natural, a gente também não usa a nomenclatura cura, porque nós de fato não curamos. Nós otimizamos então a fisiologia, nós permitimos então que o corpo então desenvolva um processo de autocura para que ele mesmo se cure. Mas a nomenclatura correta, seja na medicina natural ou seja na medicina alternativa, é colocar a doença em remissão. Por que em remissão? Porque você coloca a doença para dormir, se assim eu posso dizer para você. E você colocando então a doença para dormir, significa que a qualquer momento ela pode acordar. Só que, se você não tem os hábitos que fizeram com que ela despertasse, então, e voltasse a você ter, então, essa inflamação, essa condição de diabético, ela não vai voltar nunca. Mas o fato é que, se você corrige os seus hábitos, se você corrige a alimentação, você consegue, então, controlar a sua diabetes. E aí também tem os outros 30% que vai fazer com que você agora tire essa inflamação e tudo que veio em decorrência dela. Como, por exemplo, as pessoas que tomam o medicamento Glifage sabem muito bem do que eu estou falando. A metformina ela causa dor de cabeça, dor no corpo, dor no estômago, náusea, diarreia, em alguns casos formigamento nas pernas, dores nas pernas, cansaço. Sem se falar que você fica praticamente sem energia. Além de que esse medicamento ele acaba acabando, né? Ele acaba tirando então do seu corpo a coenzima Q10. Que faz parte também para você ter energia no seu organismo. E uma coisa vai levando a outra. Então, se eu tomo um remédio que em vez de me ajudar 100%, ele acaba me atrapalhando em alguma outra coisa, essa não é a melhor forma, essa não é a melhor alternativa de tratar. E o meu objetivo desse vídeo para você é mostrar de que há um caminho do meio e que não é o caminho do meio da indústria farmacêutica, que não pode te matar e que não pode te curar. Mas manter você nessa condição, não. Eu não tenho que sofrer as consequências disso e carregar comigo essa doença para o resto da minha vida. Não. O fato é que há uma alternativa e essa alternativa é o caminho do meio, o caminho diferente. Entre não obter a cura e obter a cura, eu preciso escolher e trilhar o caminho do meio. Para que eu no caminho do meio escolha, eu quero ir para quê? Eu quero somente administrar e não curar a minha enfermidade, não tratar, não reverter a minha condição. Eu quero pender para o lado oposto e assim buscar o controle e buscar a total remissão da minha enfermidade. E aí fica uma alternativa para você. Eu gosto de dar o exemplo disso quando eu falo dessa opção que nós temos de tratar a diabetes, de dar um exemplo do avião. Se você perguntar para alguém, você mesmo, você sabe o tamanho de um avião? Pensa aí enquanto eu bebo aqui uma água rapidamente aqui para molhar a minha goela, aqui molhar a minha garganta.
O fato é que quando você conhece um avião, você talvez não consiga identificar de que qual é o tamanho exato de um avião. Porque na maioria das vezes quando nós conhecemos o avião através do ar, não é verdade? Nós olhamos então para o céu, olhamos o avião e falamos, puxa vida, o avião é bem pequenininho. E resulta, até me lembrei agora de uma história de uma criança que foi conversar com o seu pai e perguntou, papai, qual que é o tamanho de um avião? E o papai disse, filho, depende do seu ponto de vista. E quando eu falo do ponto de vista, até mesmo no caso do avião, do ponto de vista da diabetes, para algumas pessoas que nunca ouviu falar de alguém que conseguiu controlar e reverter a diabetes 100%, ela vai pensar, de fato a diabetes não tem alternativa, a diabetes não tem solução. Mas será que não tem solução? E voltando aqui ao exemplo do pai que eu dei, o pai falou, olha filho, já que depende do ponto de vista, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar num local e aí você vai ver então qual que é o tamanho de um avião. E aí o pai então pegou aquela criancinha, pegou o filho dele e levou até o aeroporto para apresentar para ele um avião. E aí a criancinha que imaginava que o avião era bem pequenininho, afinal quando eu olho assim de longe você pensa que o avião é pequeno, quando ele chegou no aeroporto e ele se deu conta de que o avião era enorme, ele falou, papai, que incrível! Nossa, como o avião é gigante! Eu não consigo nem medir o tamanho de um avião, papai, mas ele é grande mesmo. Ainda bem que o senhor me ensinou que depende do ponto de vista. Porque quando eu olho lá de casa, eu vejo ele bem pequenininho. E quando eu tô aqui de pertinho, ele é bem grandão. Agora imagine se ele tivesse a oportunidade de adentrar naquele avião, né? E o fato é que, se a situação sua é de diabético e que imagina que não tem uma alternativa, que não tem solução, eu preciso te dizer que depende do seu ponto de vista. Porque eu já tratei inúmeros pacientes meus, inúmeros interagentes, assim eu posso te dizer, porque dentro da medicina alternativa, da medicina natural, nós não chamamos de paciente, também não chamamos de cliente, ainda que eu prefiro usar a nomenclatura cliente. Afinal, a pessoa está me pagando e ela está buscando o resultado. Mas na medicina alopática, na medicina tradicional, não pode usar cliente, né? E a gente também não usa paciente. Eu não gosto de usar paciente, até porque a pessoa que vai ao médico e tem uma doença crônica, como é o caso da diabetes, ela já foi paciente demais. Ela já está perdendo a paciência. Então nós usamos a nomenclatura interagente, porque é necessário que nós interajamos, eu interaja com o meu interagente, ele interaja comigo, para que a gente consiga alcançar e buscar e identificar a causa, para tratar então na causa essa enfermidade, para que o corpo então desenvolva agora o processo de autocura. A frase que você tem que gravar é: quando a fisiologia, que é a maneira correta com que o seu corpo funciona, ela é otimizada, você agora corrija a fisiologia do seu corpo, o corpo desenvolve por si só um processo de autocura. E isso é para qualquer enfermidade. Como nós estamos tratando especificamente da diabetes, você precisa saber que há um caminho do meio. Que se eu então agora otimizar a fisiologia do meu corpo, o meu corpo vai desenvolver o processo de autocura. Se o seu corpo, se o seu pâncreas ainda produz insulina, ainda há uma alternativa de assim fazê-lo. Se ele não produz insulina mais, como é o caso da diabetes tipo 1 e alguns casos da diabetes tipo 2, quando ela persiste por muito tempo, onde o pâncreas agora chuta o pau da barraca, se assim eu posso dizer, né? Ele se cansa então de trabalhar e as células beta que vão produzindo a insulina vão morrendo automaticamente, cansadas de trabalhar, que está o tempo inteiro trabalhando por conta dessa inflamação, por conta dessa glicose. Ela para de produzir, se parar de produzir, aí não tem mais alternativa. Você vai ter que agora lançar mão da insulina, vai utilizar a insulina. Mas agora, no caso da pessoa que não utiliza a insulina ainda, que o corpo ainda produz, o pâncreas ainda produz automaticamente a insulina para colocar a glicose para dentro da célula, ainda é possível reverter. Por quê? Porque o problema está na resistência insulínica. A insulina agora vai lá, bate na porta para poder colocar a glicose para dentro, só que a porta não está aberta. Por que a porta não está aberta? Porque a porta está cheia. A casa está cheia, se assim eu posso dizer, né? Utilizando agora a figura de linguagem de que a célula ela é então uma casa, né? E você precisa saber disso. Que se eu então descobrir qual é a causa que está fazendo com que a minha glicose, que está fazendo com que a minha insulina esteja sendo alterada, eu consigo então reverter e controlar. Mas você precisa saber que há um caminho alternativo. E a medicina natural, ela te proporciona isso. Você saber que há uma maneira de você tratar qualquer enfermidade de forma natural. E se o seu caso, por exemplo, for um caso muito avançado, Gilvair, meu pâncreas nem produz mais a insulina. Ainda há uma possibilidade de você também diminuir a quantidade de remédios que você toma.
E para muitas pessoas isso já é um resultado extremamente positivo. Só de você diminuir a quantidade dos remédios que você toma, que não cura, mas que somente remedia e que tem muitos efeitos colaterais que vêm em conjunto com isso, você já consegue então ter um pouco de alívio, ter um pouco de sossego, ter um pouco de tranquilidade. E para muitas pessoas, que talvez seja o seu caso, que vem de uma geração em que acredita-se que tem várias doenças que não tem cura e de fato tem cura para todas as enfermidades se você não nasceu com ela, você precisa saber que é possível pelo menos controlar 80, 90% dos casos. E quando você leva isso na prática, você consegue então diminuir, não você, junto com o seu médico, junto com o profissional que está acompanhando você, diminuir a quantidade de remédios. Porque já que ele não vai então agora curar você, já que ele vai somente remediar, e você já está conseguindo remediar, você já está conseguindo obter o resultado que você busca, através da mudança de hábitos, agora você consegue então em alguns casos até parar de utilizar. E olha que fantástico que seria esse resultado. Então o objetivo desse vídeo é mostrar para você que há de fato uma alternativa. De que você otimizando então o seu corpo, sabendo onde está a causa, o seu corpo vai desenvolver um processo de autocura. E que há uma forma de você tratar sem o uso de remédios, somente com a mudança de hábitos. É por isso que eu quero apresentar para você a lei 70 mais 30, como eu já dei o exemplo para você. 70% alimentação, 30% agora eu trato da inflamação. E como que eu trato dessa inflamação, Jovair? Eu sei que também você quer saber, Jovair, e qual que é a alimentação ideal? Qual que eu cuido aqui desse 70%? Aí você tem que me acompanhar, porque daí senão o vídeo vai ficar muito extenso, aqui eu não vou conseguir te falar. Mas os 30%, por quê? Os 70% muitas pessoas conseguem tratar. Mas ela não consegue reverter totalmente a diabetes, alcançar a reversão, por conta dos 30%. E dos 30% depende também do quê? Da suplementação, da nutrição correta, do exercício físico ideal, de acordo com o seu biotipo corporal, específico para diabetes, e a mudança de hábitos como um todo. Porque se eu mudar os hábitos que me fizeram chegar àquela determinada situação, logo meu corpo vai desenvolver então um processo de autocura. Então eu preciso entender que há uma alternativa. Eu não sou um serralheiro, como eu dei o exemplo no começo, eu não sou um marceneiro que só tem a alternativa de usar madeira ou de usar ferro. A medicina funcional integrativa, que é a medicina que eu trabalho, a medicina natural, você vai te permitir inúmeras possibilidades para você não somente tratar, no caso que nós estamos falando aqui da diabetes, mas outras mais enfermidades que vêm em decorrência da diabetes ou não. Esse é o objetivo desse vídeo, mostrar para você que há uma alternativa. Você precisa saber que eu estou aqui para te ajudar. Conte comigo, você merece ter saúde. Eu gosto de usar sempre essa frase ao final, porque você precisa entender que há alguém que está disposto a te ajudar. E quando eu digo que você merece ter saúde, é que você precisa entender que, independente dos seus hábitos, independente da situação, independente do tanto de remédio que você tomou, independente do quanto você esteja sofrendo, você precisa acreditar que você merece ter saúde. E a partir desse sentimento de merecimento, você vai mudar os seus hábitos, você vai mudar então a forma com que você se alimenta, você vai ter mais ânimo e mais disposição para buscar alternativas para poder corrigir. E eu estou aqui para te ajudar, tá certo? Por isso que eu falo novamente para você, conte comigo, você merece ter saúde.